Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma Limbios Live. Hoje, mais uma vez, com a nossa convidada super querida Marluce. Marluce, você está aí, já entrou, muito bem. Eu estava falando que, mais uma vez, estaremos com você nessa Limbio Lives. É um prazer muito grande. A Marluce já esteve falando sobre Educação 4.0 esses dias atrás e o pessoal, ô Bel, seja bem-vinda, boa noite, tudo bom? E o pessoal pediu bastante realmente para que nós retomássemos esse assunto. Então a Marluce volta hoje. Boa noite para todo mundo que está entrando. A Marluce volta hoje para que nós possamos conversar sobre metodologias ativas e também possamos conversar sobre inteligência emocional. Esse assunto super pertinente, que mais do que nunca nós temos que estar atentos a ele, principalmente nesse período de pandemia, nessa mudança tão rápida e tão abrupta de rotina. Então nós temos que realmente estar focados e embasados para que a gente consiga aflorar essa nossa inteligência emocional. Boa noite, Laila, Ana, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu já vou chamar a Marluce, vou dar só mais um minutinho que o pessoal está entrando. Dani, boa noite. O pessoal está entrando, eu já chamo a Marluce. Márcia, olá, Aline, Tati, Ana, boa noite, tudo bem? Cris, boa noite, sejam bem-vindos. Que legal, Rose, sejam bem-vindos, que legal vocês aqui conosco e a gente já vai começar esse bate-papo super importante. Aproveitem bastante o conhecimento todo que a Marluce tem, porque é incrível o conhecimento que ela tem, então aproveitem bastante tudo que ela tem a nos passar, que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante. Eu sempre falo que toda Limbios Live que eu faço, eu saio muito mais rico de conhecimento, então eu fico até ansioso para que chegue a quarta-feira e a gente consiga se encontrar para esse bate-papo, tá bom? Vamos lá, deixa eu procurar a Marluce aqui para que ela entre e a gente comece a conversar com ela. Nado, Pri, boa noite, tudo bem? Só esperando a Marluce entrar. Está conectando agora. Marluce, tudo Oi, bom? Fernando. Tudo bom? E você? Tudo jóia. Hoje nós dois com fone de ouvido aqui vai ficar mais fácil da gente se ouvir, hein? Ah, pois é, o pessoal pediu da última vez, né? Eu nem me toquei, mas hoje eu peguei o fone de ouvido para ficar mais Fica mais fácil. fácil. Eu tenho usado também, eu tenho usado que tem ficado mais fácil desse jeito. Mas obrigado, Isso. Marluce, mais uma vez, por você aceitar meu convite, estar aqui de novo para conversar conosco a respeito desse assunto, continuar um pouquinho falando de metodologias ativas, que no fim, na última live, a gente acabou não conseguindo finalizar porque o tempo se esgotou, mas Foi hoje, mesmo. além disso, a gente conversa também sobre inteligência emocional, que é um assunto que é tão apaixonante. Assim, eu particularmente sou muito apaixonado por esse assunto e eu tenho certeza que você vai ter muito a nos acrescentar essa noite pelo seu conhecimento, pela sua vivência e principalmente pela sua paixão pela educação, que a gente sente isso quando você está conversando com a gente. Então fique à vontade. Isso é Wagner, boa verdade. noite. O Wagner é o maridão, não é? A Wagner é. É. Na verdade, é Muito uma live de bem. amigos, né? Os amigos estão Sempre, aí, sempre. todos Mas o que a gente presentes. tem feito aqui na Limbus Live é isso. Realmente tem trazido os amigos para que a gente fique num ambiente super descontraído e super gostoso e que a gente nem vê a hora passar, de tão gostoso que flui esse momento que a gente passa aqui. É verdade. Fernando, eu agradeço o convite, né? Mais uma vez aí. Na live passada, a gente falou sobre educação 4.0, né? Sim. Sobre a revolução 4.0 e o que, que a gente vai fazer nesse novo cenário que nós temos aí na educação. Todo mundo que é professor está passando por uma mudança muito grande Com com certeza. com o uso da tecnologia, né? Na verdade, a gente está aí numa revolução industrial, onde a inteligência artificial, a internet das coisas, né? Análise de dados, coleta de dados. Então, a gente está muito envolvido, são os robozinhos entrando na casa das pessoas, Uhum. né? Tem aí o Alexia da Amazon e outros que tem, né? Inclusive tem até a Sofia que faz entrevista com os famosos, né? Will Smith Verdade, aí, verdade. Cristiano Ronaldo. Porém, a educação, eu falei da última vez,
quando a gente falou de educação, que a gente vive num mundo VUCA, né? Não pode esquecer disso, porque é bom Sim, falar. sempre é VUCA bom ou reforçar. VICA que a gente fala. É um mundo cheio de repleto de mudanças. Então, o que você faz hoje, amanhã pode não estar mais ali. Então, é um mundo muito volátil, né? A mudança ocorre muito rapidamente, a incerteza é muito grande. Agora, então, com essa época de pandemia, a incerteza é maior ainda, né? Com certeza. Então, a complexidade do mundo hoje, onde tudo está interligado, interconectado, interdependente, tudo muita conexão que existe, Verdade. né? E uma coisa que você falou na última live e que a gente pode trazer hoje novamente, que é muito importante, é o fato assim, as pessoas que já estavam um pouco mais adaptadas e conviviam com todo esse movimento, conseguiu, não de uma maneira fácil, porque foi abrupto para todo mundo, foi muito rápido e muita novidade para a gente, mas de qualquer maneira consegue driblar de uma maneira mais simplificada, né? Então a importância de nós realmente estarmos inteirados e procurando saber dessas novas metodologias que existem, né? O que acontece, Fernando, é que essa revolução começou em 2011, tá? Então, quem já estava se preparando, como eu falei para você, já estou há quase 40 anos na educação, né? Então, já Uhum. trabalhei eu sou professora mesmo de sala de aula, então, trabalhei com educação infantil, todas as séries de educação infantil, trabalhei com o ensino fundamental, dou aula particular para alunos de até nono ano, então já peguei cada etapa aí do ensino. Então, eu tenho realmente muita experiência nisso. E já tem tempo que eu tenho começado, assim, quem me conhece sabe que eu sempre vou atrás de novidades, né? Eu não sou novinha, mas eu não tenho medo de nada. Eu falo, aconteceu isso aqui, é novidade, então vamos lá. Não é que eu saiba, né? Eu aprendi a fazer o que eu faço hoje, usando mídias, indo atrás. Né? Eu acho que o que move a gente, né, é o entusiasmo que a gente tem. Sem Então, dúvida. os amigos professores que estão aqui, né, que me conhecem, e são professores Ó, a também, que Maria sabem. Tereza chegou agora aí, Professor ó. minha amigona. Aliás, todos aqui são meus amigos, Com né? certeza. Mas, Fernando, o que move a gente, entendeu? O que te move? E Se você você falou uma trabalha em coisa algo, muito interessante, que foi a questão do medo. Eu não tenho medo. E muitas vezes o medo trava a gente no sentido de nós não procurarmos o novo, né? Então a gente fica com aquele exatamente, receio e às vezes até o receio do que os outros vão pensar da gente, de nós não sermos capazes. Mas a gente tem que entender que o nosso cérebro funciona de uma forma que quanto mais nós estimularmos o nosso cérebro, quanto mais atividade nós propusermos e promovermos para ele, mais estimulação ele vai sofrer, mais ele vai se desenvolver, maior neuroplasticidade, que são aquelas exato. novas conexões neurais que existem, a gente vai conseguir ter, né? Então o medo a gente tem que deixar de lado, tentar pelo Eu menos, eu acho sei que não é assim, fácil. Todos nós temos um pouco de medo, faz é parte que da é nossa vida. cômodo. É Sim, claro, Fernando, é cômodo. Quem te tira da zona do conforto? Você exatamente. fala, poxa, eu estou aqui. É aquele negócio, você está na sua cama quentinha esperando as coisas acontecerem. Só que Sim, se você ficar ali esperando, o mundo vai e você ficou na cama quentinha e só. Você não andou para verdade. frente. Então a gente tem que andar para frente. Se eu tenho aos professores, né? Nós somos. Nós temos que ser os motivadores. Os alunos, eles se inspiram na gente. A gente está dando agora com essa pandemia, é claro. Tudo que a gente não fez de 2011, né, para cá, teve que fazer Em em 3 meses a meses, gente. em 2 meses. Então, você foi no susto. Com certeza foi aquilo assim, igual o Leontiev, quando eu falei na última live. A Uhum, necessidade faz a ação, né? com Então a certeza. pessoa viu, agora não tem jeito, agora eu não tenho escolha, tipo, não vou querer mexer com uma mídia, não vou, não teve, porque todo mundo está dentro da casa dos alunos, Sim. não é? E aí como que a gente vai fazer e tornar essas aulas interessantes? Como que a gente vai fazer? Se a gente ficar com medo, no começo, é claro, todo mundo né, com medo, ai meu Deus, o pai tá vendo, a avó tá vendo, a mãe tá vendo, tá todo mundo vendo. E a gente nervoso fazendo aquelas aulas lá no Claro. Meet, no Zoom, né? Só que a educação 4.0, que é esse envolvimento né, de metodologias ativas, de mídias sociais, né, de usar a criatividade, ela está aqui, não tem como voltar, nunca mais a sala de aula vai ser a mesma. Você acha que Sim. quando a gente voltar, vai falar, não, agora vamos voltar tudo que a gente estava fazendo? Não vai. Imagina.
Não vai porque você mudou, o seu pensamento Claro. mudou, o seu jeito de ver as aulas mudou. E você vai buscar algo mais interessante para suas aulas. E isso que eu Eu, acho sempre importante a gente ver também em momentos de crise como esse que nós estamos passando, a gente vê o lado positivo. Porque essa mudança que isso trouxe vai fazer com que acrescente positivamente na maneira de nós conseguirmos dinamizar as nossas aulas, e né? é aí, isso, mas aí, Fernanda, é onde a gente pode entrar na inteligência emocional. Sim, Quando a gente fantástico. fala, quando a gente fala que eu tenho que ir lá, eu tenho que tirar algo positivo disso, o que que eu estou fazendo? Eu estou me adaptando. Uhum. Quando a gente trabalha com. Por isso que eu queria falar um pouquinho de inteligência emocional antes das metodologias, Claro. porque todo mundo fala assim: o aluno tem que ser protagonista do aprendizado. Tá, é bonito, né? Falar, ele tem que ser protagonista, mas como? Como que Uhum. ele vai fazer isso? Como? Sim. E é aí que entra o que eu falei, que quando a escola tem que se preparar, e aí eu trabalho numa escola que ela fez uma preparação muito boa com a gente, trabalhando um programa que é o Líder em Mim, né, Uhum. que é de inteligência emocional, para que nós fôssemos preparados e para a gente trabalhar com os alunos. Não Sim. adianta, na verdade, nada que você não queira fazer vai adiantar. Você tem que estar aberto para novas mudanças. Claro. Então, quando a gente faz um programa lá de inteligência emocional, se você não se propor a usar aquilo, você vai chegar e vai falar para o aluno: não, você precisa se controlar. Não, você precisa ter paciência. Mas aí o professor não está paciente com o aluno. Você está entendendo? Então não adianta você falar para os outros, é muito fácil você falar para os outros: ei, você aí tem que pedir desculpa para o amiguinho. O aluno só pedir desculpa, o que ele acrescenta? Sem Ah, me dúvida. desculpa, nem ligou, nem se arrependeu, nem nada. Então, Uhum. quando a gente fala de inteligência emocional, e aí eu quero voltar para antes de falar das metodologias, os principais, os 4 pilares. Inclusive, a gente sabe que a BNCC colocou todas essas competências lá: autoconhecimento, autocuidado, você tem empatia, está Sim. tudo na BNCC. E isso, na verdade, já tem um tempo que as escolas estão querendo trabalhar essa inteligência emocional, só que agora parece que ficou algo muito forte. Porque, inclusive, empresas, eu li hoje, 91% das empresas, eles contratam as pessoas pela sua capacidade, competência, pelo currículo. Sim. E depois eles demitem essas mesmas pessoas porque eles não sabem lidar uns com os outros. Com A certeza. pessoa não sabe liderar, a pessoa, ao invés de liderar, ela pega tudo para ela, não delega nada para ninguém, ela acaba se fazendo um monte de coisa. Ou então ela não sabe trabalhar em grupo, Uhum. ela não sabe lidar com as pessoas, e aí não serve, E não você sabe serve. que É estudado, as pessoas ficam. Os líderes que estão mais subindo na carreira são os que sabem lidar com os outros, ter sim. relacionamento, trabalham em equipe, tá? Então, E você sabe, Marluz, que você está falando isso e consecutivamente nas aulas que eu tenho dado essas últimas semanas, nas lives que eu tenho feito, a gente tem trabalhado, e eu tenho batido muito nessa tecla, da questão de nós imprimirmos nos nossos filhos, imprimimos nos nossos alunos, porque muitas vezes essa questão de competências e habilidades socioemocionais acabam ficando para a gente dentro da sala de aula, porque os pais muitas vezes trabalham o dia todo e o contato que eles têm com os filhos é muito menor. Não que essa não seja uma responsabilidade nossa, também mas quando a gente fala em habilidade socioemocional, eu sempre acho muito pertinente a gente ter uma ligação muito forte entre aluno e entre escola e família. Eu acho claro, isso sempre, é muito, muito parceria, importante. é João, um uma grande abraço. parceria. João tá mandando um abraço aqui, trabalhou comigo tanto tempo nos shows aí, um iluminador fantástico. Que saudade de você. Mas eu Que acho bom. que é muito importante a gente ficar atento a isso. E na primeira infância, até os 3 anos de idade, mais ou menos, as crianças elas estão absorvendo de uma forma muito efetiva, depois até a adolescência também, mas de uma forma muito efetiva esses valores que a gente passa, esses princípios. A questão de nós dizermos não, que é extremamente importante, porque as frustrações elas Exato. vêm muito fortes lá na frente, se nós
passarmos sempre a mão na cabeça e deixarmos elas fazerem tudo o que elas quiserem. Então, existe uma área no nosso cérebro que chama-se córtex ventrolateral, córtex pré-frontal ventrolateral, que ele imprime justamente essa questão da empatia, essa questão da nossa personalidade, essa questão da flexibilidade que nós podemos ter e que vai nos auxiliar lá na frente, como você falou, quando a gente chegar numa entrevista de emprego, não só na entrevista, mas no andar, no dia a dia ali, para que a gente realmente seja muito mais do que o conteúdo teórico que eu tenho daquele assunto específico, mas que eu consiga expressar e consiga trabalhar através das minhas emoções, conseguir um equilíbrio entre todas as partes, né? É que, na verdade, você pode ir atrás de conteúdo, você estuda, você faz. Agora, aquilo que você é, como você age, o seu comportamento, é mais difícil, né? A pessoa, você tem que trabalhar bastante Claro, nisso para que você saiba lidar com as pessoas. Então, sem quando a gente dúvida. fala de inteligência emocional, né? Eu queria colocar os 4 mais importantes, que é do autoconhecimento. Então, a pessoa precisa se conhecer. Qual é o meu propósito? Como que eu me sinto? O que que eu preciso fazer? Eu tenho alguma coisa que eu já conquistei? Porque as pessoas às vezes acham muito difícil, né? Ah, eu nunca... Tem medo das coisas. Ah, eu não preciso disso, eu já me conheço muito bem. Mas veja o que que você faz, o que que te move, que forças que você tem. Em que você se destaca? Ah, eu sou bom nisso, ah, eu sou bondoso, ah, eu sou paciente. Não sou paciente, eu sou impulsivo. Então é bom que a Sim, pessoa se conheça, porque, na verdade, quando a gente vai trabalhar a inteligência emocional, não é que você tem que controlar tudo que você faz. Na verdade, a pessoa, quando ela amanhece, ela está controlada, aham. 100%. Se for aquela pessoa light, beleza, tranquila, ela vai até o final do dia, chega a uns 80%, 70% de tolerância. Agora, Sim, uma pessoa que é muito irritadiça, ela acorda com 100%. Depois ela vai diminuindo, diminuindo. Aí chega no final do dia, a empresa marca aquela reunião bombástica. aham. Aí o cara vai para a reunião, está desesperado, querendo, nossa, não Esquece. está aguentando aquela reunião. Por que a inteligência emocional vai ser boa aí? Ele vai começar a sentir, poxa, eu estou ficando irritado, eu não estou aguentando. Dá só um minutinho que eu vou beber uma água, dá uma saidinha. Então, o que é inteligência emocional? É a gente conseguir gerenciar. Então, o Exatamente. autoconhecimento com a autogestão vai fazer com que você conheça todas as habilidades que você tem, os seus defeitos também, né? Que você tenha, e você vai saber gerenciar. Não é que você não vai ser mais impulsivo, você não vai ser mais Sim. irritadiço, mas você vai conseguir gerenciar. Eu, por exemplo, me irrito muito no trânsito. Muito. Eu saio no trânsito, se alguém entra sem seta, nossa, eu me irrito. Mas o que que eu tenho feito, né? Usando, é claro, não adianta eu falar Aham. sem usar. O que que eu começo a fazer? Não, a pessoa entra na minha frente, não, deve estar com pressa, alguém está doente no carro. Então você vai Verdade. pensando, porque você tem que ver o lado bom. Se eu ficar Claro. irritada logo de manhã porque alguém deu uma fechada, porque alguém não deu seta, aí meu dia inteiro vai ser assim. Então, muito cuidado, tudo que a gente faz. Por exemplo, como é que a gente começa a saber lidar com isso? Uma pessoa que está fazendo exercício físico, que é ótimo, né? A gente tem que fazer exercício físico Fantástico. não só pelo benefício e todas as endorfinas que ele libera, não. Mas por quê? Porque a gente começa a ver que a gente consegue as coisas. Você começa a caminhar 40 minutos. Aí depois você dá um trotinho de não sei quantos minutos. Aham. Daqui a pouco você está correndo meia hora. Ou seja, você quer sempre mais. Por que você Claro. quer sempre mais? Porque você está vendo que você consegue. E se você consegue no exercício físico, você consegue no seu trabalho, você Claro que consegue na sua sim. casa, você consegue na sua vida. Porque é um hábito, né? Que você vai conseguindo. Então, autoconhecimento, se a gente se conhece, a gente consegue se gerenciar. E aí a nossa vida fica melhor. Sempre Sim. ver o lado positivo, sim. A gente está com esse problema de pandemia, tanta gente é, perde emprego, é triste, tudo isso. Mas a pessoa, ela tem que tentar ver o que, que ela pode fazer, o que eu posso fazer. O que, que eu posso fazer dentro dessa situação que eu tenho? No que eu puder fazer, eu vou tentar resolver. Agora, o que a gente não pode fazer, a gente não pode se focar naquilo que eu não consigo. Sim. Porque é a positividade, é a psicologia positiva. Exatamente. E você Então, sabe,
que esses dias a gente estava discutindo, eu com os outros colegas neurocientistas, a gente estava falando de serotonina, né? E a serotonina a gente sabe que é um neurotransmissor fantástico, que faz com que a gente se sinta importante. Pessoas depressivas, elas têm índices baixos de serotonina, ela é um neurotransmissor que ativa todo o nosso lobo frontal, então deixa as nossas coisas mais lógicas, mais racionais, a gente consegue planejar com mais facilidade. E a gente conversando sobre serotonina, o que faz liberar serotonina? Aí a gente falando, poxa, pensar positivo. E é fácil pensar positivo? Não, né? Você Não. 100% do tempo conseguir pensar positivo é muito complexo, é muito difícil. E como trabalhar dessa maneira? Aí é que eu falo, se nós conseguirmos trabalhar as crianças desde cedo, se nós dermos uma base emocional para essas crianças, de modo que elas consigam ter uma estrutura emocional mais fortificada, não que nós não passemos por momentos que sejam ruins e que a gente vai conseguir pensar positivamente de uma maneira mais fácil, e é como você falou, a gente se torna até mais maleável no sentido da mudança de hábito. A mudança de hábito fica mais fácil para a gente nesse sentido. Então é uma questão de gerenciamento mesmo, de você conseguir trabalhar isso, né? Porque se torna-se um hábito, você acostuma-se com aquilo e aí você Claro. sempre vai... eu chego, por exemplo, na sala de aula, né? Eu trabalho em Indaiatuba e moro em Valinhos. Eu já chego, eu sou Uhum. sempre animada, sempre animada. Tá aí meus amigos, minha família, que sabe que eu sou sempre assim, animada. Então eu já chego, às vezes tem uma criança, ai que sono, eu falei, ei, vamos levantar, vamos esticar o esqueleto, ou no pátio mesmo, com eles. Eu já faço lá uma brincadeira, levanta, vamos fazer umas flexões. Cansei de ir para o chão, fazer flexão, polichinelo, só para que eles Delícia. dessem uma acordada, né? E, inclusive, naquelas aulas que a gente aprendeu na pós-neurociência, que eu utilizava o cabo de vassoura, gente, eu Sim, fazia aula sim. no sábado. Eu fazia Uhum. aula no sábado. Quando chegava na segunda-feira, estava eu com o cabo de vassoura na porta. Aí as crianças, o que é isso? Eu falei, não, eu aprendi em neurociência que se Colocando em você se prática. arrasta, você movimenta os braços, que oxigena o pulmão e o Exatamente. cérebro, E e o aí a cérebro. capacidade de aprender é melhor, todo mundo passando por baixo do cabo de Vamos vassoura. lá! Pronto. Na hora que acabava eles, agora você, professora. Eu falei, tranquilo, porque eu também não tenho esse problema, né? Eu faço a mesma coisa. Passo por baixo, ou seja, já comecei a aula o quê? As crianças estavam felizes. Elas já estavam Exatamente. felizes. E Elas já além de estavam felizes, motivadas. estavam estimuladas também, porque a gente promove uma Exatamente. ativação cerebral que com certeza deixa o aprendizado muito mais fácil, né? Elas ficam E muito a mais. música, né, Fernando? A música E é a música. fantástica. Que você pega e coloca uma. Eu pego lá, apago as luzes e coloco. Vamos ouvir uma música que é MPB. Que é da MPB, né? Depois você fala um pouquinho sobre isso da Uhum. música, da ativação que ela faz, né, para Sim, interpretação de sim. texto e tal. Coloco lá para eles, agora vamos cantar, coloco lá projetado, né? Eles cantam, pronto. Você Sim, gasta que, 3 minutos e a aula fica outra. verdade, Eles ficam verdade. super E animados, falando entendeu? em música, até a Beth acabou de entrar aqui, a Beth Bresano, que é uma musicista fantástica, uma educadora musical incrível. E na sexta a gente até tem uma live pelo CIESP, às 19 horas, falando sobre musicalização e neurociência. E os Ótimo. benefícios que a música pode nos trazer. Então, quem estiver por aqui também, nos assista na sexta pelo Instagram do CIESP. A gente vai falar sobre todos esses benefícios que a Marlu está falando realmente, porque o que acontece? Quando a gente ouve uma música, o nosso lobo, o processamento do som se dá no nosso lobo temporal, que fica aqui acima da orelha, né? Então a gente tem um processamento desse som aqui, a gente tem uma ativação aqui. Ô, Beth, um beijo, você é incrível, vocês vão ficar apaixonados pela Beth na sexta-feira. Mas a gente tem uma ativação do som nessa área, e essa área também, no nosso lobo temporal, é onde fica a área de Wernicke, que é responsável pela nossa interpretação de texto. Então, se nós Exato. ativamos... Aê, Bel, a Bel tá aí, ó, @Ciesp, a Bel é do Ciesp assistindo a gente, na sexta estamos lá. Mas é uma área que é responsável pela interpretação de texto. Então a música, ela estimula de uma forma tão efetiva o lobo temporal que a gente consegue uma ativação dessa área de interpretação de texto. Utilizar isso antes de uma prova, antes de um conteúdo que seja um pouco mais complexo, que necessite uma interpretação maior dos alunos, é um trabalho fantástico.
Eu fiz isso, eu usei antes de prova para os meus alunos. Aham. E eu falo para eles, né? Eu contava para eles, olha, eu vou colocar música, porque é bom, vocês também vão se acalmar, e aí vocês vão ficar mais tranquilos, né? E aí eu coloquei para eles. E uma novidade que quem é meu amigo já sabe, depois que eu fiz o curso de pós-neurociência, gente, nunca é tarde. Eu estou tocando Não. E o guitarra. Wagner Eu, acabou de falar isso. eu estou, olha, e eu gosto tanto, meus dedos estão até calejados, porque eu falei, eu vou aprender para tocar para meus alunos, para tocar com meus amigos, entendeu? Porque eu acho que é gostoso. Então, não tenha medo de aprender. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de aprender. Eu não tenho medo de aprender as coisas. Então, eu vou, sabe, eu vou de coração mesmo. Eu falei, olha, se vai dar certo, eu contratei o professor e falei, olha, Vinícius, eu não sei se na minha idade as Imagina. pessoas aprendem a tocar. Com Ele falou, certeza. claro que aprende. E eu tô tocando bonitinho, sabe? Direitinho. E outro dia eu toquei na live com meus alunos. É E eles mesmo? ficaram, toquei na live, aquela música de Janeiro a Janeiro, coloquei e falei, ó, tem uma novidade Olha. para vocês. Não sou nenhuma guitarrista ainda assim famosa, nem perfeita, mas eu quero tocar uma música para vocês. E eles cantaram junto comigo e bateram palmas, você precisava Que ver que gracinha. delícia! Então, Ó, é a assim, eu Márcia acho que a tá gente falando não que a tem que ter família está medo. ansiosa para ouvi-la. Não só a família, nós também, entendeu? Na próxima live você venha com a guitarra porque a gente quer te ouvir. É porque eu mandei para a família uns videozinhos, os amigos também aí já tiveram a oportunidade, meio que obrigado, né? Mas continuando, Fernando, eu acho que a empolgação, sabe? Você ser empolgado, você inspirar, você como um professor, a gente sabe que o aluno, ele chega e fala para a mãe, não, a minha professora disse isso. O meu professor disse isso. Eles confiam na gente. Sem Então a gente dúvida. tem que passar segurança para eles. Por isso que eu falei a importância da gente antes de colocar o aluno como protagonista do aprendizado deles, a gente tem que ser o protagonista da nossa vida. Então a gente tem que saber se gerenciar, a Com gente tem que certeza. saber se relacionar. Depois que a gente tenha nosso autoconhecimento e a nossa autogestão, aí sim, aí eu parto para a empatia, eu parto para a competência social, que é com os outros. Aí eu vou ser capaz de Sim, saber o que o outro sente, vou ser capaz de sentir. exatamente. Sabe quando você tem alguém que, se você vê alguma coisa acontecer, você fala, ai, coitado, nossa, não queria estar no lugar dele, ainda bem que não é comigo. A gente até pensa assim, não por nada, mas é porque a gente Sim, sente. Se seu amigo chora, você chora junto, se ele está feliz, você está feliz junto. Então, verdade. esse relacionamento que a gente tem, a gente só é capaz de sentir algo pelas pessoas quando a gente sente pela gente. Com Então, quando a certeza. gente fez aquela vez que vocês perguntaram lá, qual a pessoa mais importante da sua vida? Você Lembra? mesma. Sim. Sabe qual é a resposta? Aí a pessoa vai dizer, nossa, que egoísmo. Não é egoísmo. É porque se a gente gosta da gente, a gente tem capacidade de gostar dos outros. Se a Com gente não gosta da certeza. gente não vai gostar de ninguém. Se não, se não É gostamos de verdade. nós mesmos, Linda, não é? linda a sua fala, porque faz todo sentido. A gente tem que se amar primeiro para que a gente consiga amar os outros de uma forma efetiva, né? E isso é uma troca, o amor é uma troca, né? Mas se a gente não estiver bem com a gente mesmo, certamente a gente não vai conseguir fluir esse amor para o outro. Então é lindo, lindo isso que você falou. Mas é verdade, a gente só é capaz de dar o que a gente tem. Se Sim, você não tem, né? Então eu queria falar sobre esses quatro primeiro, que eu já falei, e falar agora das metodologias ativas, que legal. são que a gente eu posso falar assim com propriedade, porque eu uso muito. Então não é aquele negócio, essa professora fala, é tão fácil falar na sala com 30 alunos, não é mais difícil. E na verdade não é isso. Eu uso, e se eu uso, eu consigo falar pela experiência que eu tenho. Então, o que é uma Exatamente. metodologia ativa, né? Partindo para a sala de aula, para dar exemplo aí para os professores. É você colocar o aluno como um aluno que participa daquela atividade. Antigamente, o que acontecia? O professor era detentor do conhecimento, ia lá, falava, o aluno ouvia, a gente nem falava nada naquela época, que não podia nem falar, ia para casa, estudava, decorava e É. Era um aprendia. Claro aprendizado que as pessoas. sólido, né? A gente não A pessoa conseguia de aprende. maneira alguma.
Você Verdade. aprende. Não tem, não tem, você aprende, tá? Não, aprende. Só que Eu falo porque, assim, nós, da nossa nós geração, aprendemos, né? a gente aprendeu. Então, não é que não funcione, mas existem maneiras da Não. gente mesclar isso, né? E fazer de uma É, é forma que, mais heterogênea. é que se você pegar as empresas antigamente, era tradicional. Você começava naquela empresa, se aposentava naquela empresa. Tudo era Sim. muito previsível. Tudo era Aham. previsível. Você trabalhava como professor a vida inteira, se aposentava como professor a vida inteira. Acabou. Acabou. Hoje, você trabalha com críticas, você trabalha com gente que se você não corresponder, te manda embora. Sim. Não é uma coisa assim, é mais, a mudança é muito maior. Né? Você Uhum. está num emprego, você não sabe se vai estar o ano que vem. É. Antigamente você tinha assim, não, eu estou aqui, meu pai trabalhou aqui, meu avô trabalhou aqui, não sei quem trabalhou aqui, era aquilo meio de geração em geração e passava e pronto, né? Aham. Hoje não. Hoje você tem que estar atento às coisas que acontecem à sua volta. Porque se você não tiver conectado ali, atento àquilo, ou atualizado, você está fora do mercado. Com Sim. um mundo em que trabalha com tudo muda muito rapidamente, se você não tiver atualizado, você está fora. Por isso que eu Verdade. falei na última live sobre as microcertificações, que antigamente o pessoal não gostava de fazer, é online, não dava valor. Hoje está extremamente valorizado. Você vive fazendo pequenos cursos que te ajudam a colocar dentro do que está acontecendo no mundo. Então, o que a metodologia ativa faz? Né? A gente trabalha, às vezes as pessoas têm medo, os professores têm resistência em utilizar, porque acham que vai chegar usando tecnologia. Ah, eu não sei usar computador. Agora eu acho que ninguém vai ter esse problema, que todo mundo sabe usar computador. Verdade. Mas não tem a ver. Mas não tem a ver com o computador em si, nem o tempo todo, nem que significa que tem que ser sempre isso. Uhum. Metodologia ativa é quando o aluno ele acha, depois de todo esse autoconhecimento, autogestão que vai ser trabalhado, ele vai ver, poxa, eu aprendo melhor vendo, ouvindo, fazendo e vendo, ouvindo, escrevendo, ou então cognitivamente, né, pôr Sim. na mão na massa mesmo. Então o aluno vai começar a perceber isso. E aí, quando eu falo em metodologia ativa, eu uso muito, uma delas, tem várias, mas uma delas é o ensino híbrido. Que o Uhum. ensino híbrido ele tem vários modelos. E um dos modelos, assim, para trabalhar com criança, não só de Fundamental 1, de 2 também, todo mundo usa, mas eu digo assim, que Tô ouvindo. Tô. tem, é que estava rodando, assim. Então, eu gosto muito de usar a rotação por estações, onde eu separo a classe em grupinhos, né, de 4, 5, e aí eu coloco na mesma, eu pego um assunto, e esse assunto que eu pego, eu coloco ele de várias maneiras. Eu colocando de várias maneiras, o aluno, ele aprende, aí ele vai ver um vídeo, eu coloco, por exemplo, no YouTube, escolho um lá no YouTube e coloco no Chromebook, no caso, eu tenho uma escola privilegiada, a gente tem Chromebooks, a gente tem iPads, eu Uhum. digo, estou falando que lá é privilegiado, então eu consigo Sim. fazer. Tem lugar que não vai conseguir fazer esse tipo, mas tem outro tipo que dá para fazer, que eu vou falar daqui a Claro, pouco. com Então, certeza. eu coloco, por exemplo, eu coloco uns alunos aí, aqueles fones de ouvido, eles amam, né? Aí coloco lá um vídeo no YouTube, por exemplo, vamos dizer que eu vou falar de fotossíntese. Eu coloco lá um vídeo no YouTube, aí coloco na mesinha as experiências, aí já coloco a experiência com a apostila, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu trabalho com material apostilado, né? Então a pessoa fala assim, não, mas eu vou ter que parar minha aula para fazer isso, e se eu fizer isso, vai parar minha aula e eu vou ficar atrasada. Não, não tem que parar nada. Você vai pegar o assunto que você teria que dar e usar esse assunto. Você não vai parar. Eu peguei o assunto da apostila, ó, ou fração, ou multiplicação. Eu peguei o assunto da apostila e falei, ó, pus um vídeo no YouTube, criei um quiz só de fotossíntese no Quizzes, eles adoram jogar. Aí coloquei duas experiências, coloquei a experiência da clorofila, coloquei a experiência da fotossíntese em mesinhas separadas, peguei a apostila, coloquei lá a página da apostila que tem sobre essa experiência, vocês vão observar e vão fazer. E nessa aula de uma aula e meia, dá mais ou menos 1h15, Aham. mais ou menos 1h15, eles fizeram tudo. E a preocupação deles em falar assim,
Não, eu não passei ali ainda. Não, eu quero passar nesse. Não, ainda faltou isso. Eles amam. E aí a pessoa Claro. pensa assim, vai ficar uma bagunça? Não, não fica uma bagunça. Fica bom. No começo, assim, às vezes eles ficam meio... Porque eu falo para eles, ó, vamos, todos ajudem a arrumar, depois eles ajudam a desmontar, tal, as salas, né? Mas é uma coisa assim, é uma aula gostosa, que eles se divertem e estão aprendendo. Sim. Então, eu gosto muito do rotação por estações, mas tem também a aula invertida, que dá para fazer tranquilamente. Você E pega é um tema, muito legal trabalhar com sala de aula invertida. tranquilo. A sala de aula invertida, você escolhe um assunto que seja, eu vou trabalhar, sei lá, estados e capitais, ou então a geografia vamos colocar o relevo de uma região do Brasil, ou vou trabalhar as regiões do Brasil, ou vou trabalhar com o descobrimento do Brasil, independência, não sei. Pode ser qualquer assunto. Você escolhe o assunto e fala, gente, ó, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo tal que eu peguei e coloquei para vocês. A gente trabalha com plataforma Google, na minha escola. Sim. Então, a gente coloca, agora a gente tem dado videoaula, né? Então, a gente faz o quê? Nada, é porque a gente está num cenário diferente. Mas se eu pegasse essa videoaula e passasse para eles, olha, tem essa videoaula, tem as experiências, vocês vão assistir. Quando vocês voltarem, nós vamos discutir tudo isso que vocês fizeram. E vocês vão tirar as dúvidas, vão dar ideias, o que a gente pode fazer, como a gente pode trabalhar, tal. Sala de aula invertida. Tranquilamente. Aí tem um laboratório rotacional. Eu vou trabalhar em conjunto com o pessoal no caso, eu trabalho já com informática e matemática e ciências, tá? Uhum. Mas digamos assim, uma escola em que tem um laboratório de informática, tem uma biblioteca. O ideal é que o professor, por exemplo, na sala de aula, quando a gente fala de laboratório rotacional, seria o professor da classe ficar com uma parte dos alunos e a outra parte vai fazer, sei lá, uma pesquisa, ou na biblioteca, ou vai lá na sala de informática, e aí eles trocam depois. E aí você reúne os alunos, aí discute sobre aquilo, mas você movimenta, sabe? Movimenta a aula. Claro, Não fica aquele negócio chato que você está lá na frente, entendeu? Na lousa o tempo inteiro. Porque os alunos que a gente está lidando hoje, o aluno não fica quieto. O aluno ele tem muita informação, ele é muito Até a Marcela ansioso. disse uma coisa interessante, que eles se sentem parte do processo e não apenas receptores de conhecimento, né? E Exatamente. essa motivação faz toda a diferença. Você não quer, a gente vai fazer um curso, as aulas que a gente teve, quando vocês movimentavam a gente lá, é outra história, olha Claro. quão rica sai a aula. Verdade. Os alunos, a gente às vezes subestima, né, o aluno da gente. Às vezes fala assim, não, eles não vão fazer, eles não vão conseguir, mas eles vão. E a gente se surpreende depois com isso. Eu tenho um aluno que eu não preciso mexer mais em computador. Não, professor, deixa que eu coloco, eu ligo o data show, né, ligo a projeção, eu ligo tudo. Eu deixo, vai lá, isso, ajuda nisso, faz aquilo. Claro. Porque eles são muito prestativos. Exatamente. E você tem que aproveitar isso, entendeu? Então, esse tipo de aula que agora está na moda, antes de ser moda, né, eu acho que a gente não pode pensar como moda, porque aí a pessoa fala assim, nossa, agora tem que fazer. Tem que fazer, porque se eu não fizer, eu vou ser discriminada. Eu vou ser aquele professor que não mexe com nada, entendeu? Só que a gente não tem que ter medo das coisas. O aluno ajuda, o colega ajuda. Quantas vezes eu me dispus, eu falei, gente, olha, vocês sabem, não sei tudo, eu aprendo muita coisa, eu fico fuçando as coisas. Sim. Só que assim, eu me recuso a não aprender. Eu tenho que aprender. Claro, Por que eu não posso aprender? É o que eu te falei, tá tocando guitarra, que mais podia acontecer? Entendeu? Então, o que eu acho é que essas metodologias ativas assustam os professores, porque eles acham que eles precisam utilizar sempre computador, mídia, e não precisa. Não. Você pode falar assim, olha, vamos fazer uma aula então diferente, invertida. Peguei um texto, uma poesia, um assunto brilhante, imprimi e falei, gente, levem para casa, leiam, escrevam, faça um mapa mental do que vocês acharam. Depois vocês trazem isso para mim, vamos discutir com os colegas.
Vamos reunir em grupo, vamos discutir com os colegas e vamos ver o que cada grupo vai falar, o que cada grupo pode, cada aluno pode enriquecer no grupo. E você falou num Usei. ponto, Marluz, que é fantástico, a questão do mapa mental. O quanto o mapa mental ele pode nos ajudar na absorção desse aprendizado, né? Na absorção desse conhecimento. É muito legal. Inclusive, na turma de pós que a gente teve aula sábado, eu estava conversando com eles e propus o mapa mental, e aí já começou esse dinamismo todo, e estava justamente nessa questão que você está falando. Eu sempre estou ali como professor, dando a aula para as turmas de pós, mas eu saio extremamente mais rico de conhecimento com o tanto que eu aprendo com os alunos. Então, eu acho que mais do que nós passarmos um conhecimento, aquilo é uma troca, né, muito grande de experiências, de conhecimentos. E o que foi gostoso é que, assim, eu falei em mapa mental porque eu estava dando conceitos neurobiológicos muito complexos, né? Então eu estava dando esses conceitos e aí o pessoal, meu Deus do céu, Fernando, é muito nome, é muita coisa. Aí eu falei, gente, usa o mapa mental que vocês vão ver a facilidade, porque o nosso cérebro ele tem uma possibilidade de enxergar mais facilmente quando nós trabalhamos com mapa mental. A Márcia está até perguntando o que é mapa mental. Você quer falar um pouquinho sobre mapa mental, Marluce? Posso falar. Na verdade, assim, o aluno, quando tudo que você faz, você pode fazer É ruim que não tem uma coisa para a gente desenhar, né? Mas você pode fazer, tipo assim, coloca no centro algo que você... Digamos assim, um aluno vai estudar para uma prova, tá? Vamos pensar assim. O aluno vai estudar para uma prova, ele coloca um assunto no meio lá. Deixa eu colocar lá, sei lá. Enquanto você está falando, eu estou vendo se eu acho nas minhas fotos aqui um mapa mental para projetar. Multiplicação, tá, sei lá. Vou desenvolver no aluno. Vou colocar o mesmo exemplo de fotossíntese, vai lá. Coloco lá uma fotossíntese. Aí o aluno ele vai puxando, né? De preferência nunca retas, né? A gente aprendeu isso, que o nosso cérebro não gosta de reta, porque acha que reta tem que fazer tipo estilo de neurônio, sabe? E aí você vai escrevendo tudo aquilo que te remete àquele assunto. É como a gente aí que trabalha com o programa Líder em Mim, é tipo Voltou. Tinha dado uma travada aqui, mas voltou. Voltou e eu parei falando aonde? Agora eu não sei. Então, o mapa mental, você coloca no centro aquilo que você quer trabalhar e vai fazendo ramificações do lado para você gravar as coisas que você quer estudar. Então, ele serve como... Tá falhando um pouquinho, tá dando uma travada. Vocês ouvem a Marluce? Vocês me ouvem? Porque a Marluce está processando aqui para mim. Eu acabo não ouvindo a Marluce agora. Agora voltou, agora voltou. Eu tirei do Wi-Fi. Tá, coloquei no 4G, porque vai que... Eu não sei onde eu parei. Você estava falando a respeito do mapa mental, das ramificações que a gente tem que usar, porque o cérebro ele consegue interpretar de uma maneira mais fácil nesse sentido. Então, e aí a gente coloca, quando você coloca o mapa mental e coloca o assunto que você quer trabalhar no meio e faz as ramificações e vai escrevendo o que tudo aquilo significa, você ordena, você faz uma ordenação do que você vai estudar e o seu cérebro capta melhor aquilo que você quer fazer, a sua organização mental, né? Mas joguem no Google Mapa Mental, que existem vários tutoriais e várias maneiras de vocês aprenderem como se produzir, como fazer um mapa mental e os benefícios que esse mapa mental pode trazer para a gente. É fantástico, é fantástico. Isso. Então tem muita coisa que às vezes alguns professores têm resistência, achando que eu só preciso usar a tecnologia. E não é. Não é. Uhum. Sim. Você está ouvindo, Fernando? Eu tô. Eu tô mexendo aqui na minha tela só, mas tô ouvindo. Então, o pessoal fala de gamificação, que é você usar a mecânica dos jogos, né, nas aulas. Nossa, é fantástico, as crianças amam. É só você pegar assim, eu vou falar sobre dengue, sei lá. Pega um assunto lá, a dengue. Gente, vamos fazer um joguinho?
Separa em grupo, ó, esse grupinho aqui, vamos pegar e fazer uma interdisciplinaridade aqui então. O grupinho tal vai criar um jogo de estados e capitais. Esse grupinho, ele vai criar um jogo de, sei lá, põe do Covid-19, põe da enchente, põe de assuntos que você trabalha em sala de aula. Vou falar sobre fração, faz joguinhos. E aí, você põe um aluno para fazer. Olha, como é que é um jogo, gente? O jogo, ele vai ter regras, ele vai ter... vai ter premiação? Gamificação tem que ter premiação. Se não tiver premiação e gamificação, não dá certo. Por quê? Porque é o que vai impulsionar, vai engajar o aluno a querer fazer alguma coisa. Poxa, como vai ser esse jogo? Aí o que você faz? Separa a sala em grupos, pega uma disciplina ou várias, você pode fazer isso. E isso é trabalhar metodologia ativa? Claro. Você vai trabalhar com criação, vai ter criatividade. Exatamente. Você vai trabalhar com... o aluno vai ter engajamento, vai trabalhar em equipe. Ele vai jogar depois. E se ele vai jogar, ele vai ganhar e vai perder. Vai ter que trabalhar com frustração. Sim. Vai ter que gerenciar a sua... vai ter que as emoções de uma maneira geral. Vai ter que ir atrás de conhecimento, porque o que ele não sabe, ele vai ter que conhecer. Ele tem que ir atrás. Então, quando a gente fala em metodologias ativas, não necessariamente eu estou falando de mídia social. Sim. Eu não estou falando de internet, nem estou falando de ficar o tempo todo no computador. Mas de mudar a forma de dar aula. Exatamente. Então, quando eu falo em gamificação, aí eu, mas como é que eu vou fazer? As crianças estão brincando. Depende da brincadeira, se você soltar. Se é uma brincadeira direcionada, estão brincando sim. Estão brincando. Eu, por exemplo, a gente trabalha com... eu gosto muito de plataforma, né? Então, eu sempre busco as plataformas, vou atrás, me inscrevo, puxo a turma dos meus alunos, coloco eles para jogarem, porque eu acho assim, que você incentiva. Se tiver um fazendo, se um fizer, você já tá modificando o jeito dele aprender. E não é só um. Eu falo um porque... no mínimo, né, a gente pensa em alguém. Mas, por exemplo, se você faz lá, imagina que você manda para casa uns probleminhas de lógica. Aí vão falar, nossa, você está brincando. Não, ele está queimando os neurônios tentando resolver aquilo ali. Eu falei para você dos probleminhas que eu dei para a turma, sim, que eram de múmias. Aí eu falava lá, se você desembalar a múmia, quanto que vai ter do material, quantos metros, comparando com a outra múmia. Ou seja, você está trabalhando matemática do mesmo jeito, mas você está fazendo uma coisa divertida. Eles estão gostando de fazer. E mais do que isso, a gente está provocando ativações cerebrais, porque trabalhar com essas situações problema faz com que a gente consiga ativar muito fortemente nosso córtex frontal, responsável por raciocínio lógico, planejamento, estratégia, e também o nosso córtex parietal, porque a gente ativa a área de matemática. E ali no córtex parietal é que estão essas áreas realmente responsáveis pelos cálculos e por todas as funções numéricas na questão da matemática. Então é fantástico nós trabalharmos, porque de uma maneira não totalmente lúdica, mas de uma maneira que fica mais descontraída e que é divertida, a gente consegue não só implementar, e esses dias eu estava lendo um artigo sobre isso, sobre o uso de gráficos e tabelas, no sentido de que as crianças conseguiam interpretar melhor questões do dia a dia, questões cotidianas, a partir da interpretação de gráficos e tabelas. Ou seja, você está ativando o lobo frontal e fazendo com que haja uma interpretação melhor diante de situações que você possa expor para essas crianças na sala de aula. Então isso é fantástico. Você trabalhar com contextualização, né? Interação, socialização, trabalhar em equipe, não tem mais como fugir disso. Não. Às vezes eu chego na sala e falo para eles assim, gente, pode ficar em dupla, trio, quarteto. Aí eles ficam, pode? Eu falo, claro que pode. Por que não poderia? Aí, não, mas pode ficar o tempo todo? Eu falei, depende. Ou nas minhas aulas você vai poder ficar. Se outro professor entrar e deixar. Por quê? É comprovado que a gente aprende melhor quando a gente está com outras pessoas. Quantas vezes você fala alguma coisa para um aluno, aí o outro, não, deixa que eu explico. Na hora que ele explica, ele fala, entendi. Ele entende. Às vezes, eu gosto muito de ter os monitores na sala, né? Mas isso pode ser qualquer aluno, né? Que mas você deixa só os alunos que são fera. Não, claro que não. Terminou primeiro. Deixa eu só ver se você acertou, tal. Tá, ok, você entendeu direitinho? Entendi. Aí depois me ajudar. Não é falar a resposta,
Falei, pode me ajudar? Tal, deixa, vamos ajudar. Qual o problema? A gente tem que fazer com que os alunos tenham essa vontade de ajudar o colega. Não é competir com o colega. Quem me conhece sabe quantas coisas que eu aprendo e eu falo assim, gente, precisar de ajuda? Eu ajudo. Sabe por quê? Não é nem a palavra ajuda mais, que as pessoas começam a falar assim, ó, meu marido me ajuda em casa. A obrigação, não tem esse de ajuda, não. Sim, quem é sim. companheiro, quem é parceiro, não é ajudar. Você mora na mesma casa. Não precisa nem sua. pedir, né, Marlúcia? É já se prontificar a fazer. Exato, se a casa é sua, a casa da sua filha, a casa do seu marido, não é ajuda. Claro. É você compartilhar, é ajudar o seu parceiro, então é ajudar o colega. É não falar assim, ó, não vou ensinar não, porque você... Quantas vezes a criança fala assim, ô copião? Tipo, né? Você está me copiando? Falei, como assim está copiando? A resposta é a mesma para todos, porque você vai fazer um probleminha, a resolução pode ser diferente, mas a resposta é a mesma para todos. Então, eu sempre falo para eles, ó, eu não quero resposta copiada de lousa, eu não quero resposta, eu quero que vocês entendam e coloquem com as palavras de vocês. Aí ficam lá, 25 alunos com a mão levantada. Eu posso falar minha resposta? Porque a resposta tem uma letra diferente, mas eles querem falar, porque está diferente certeza. do outro. Lógico. Então, a pessoa ter a criatividade de responder, você dar a oportunidade para que o aluno se expresse. A gente não tinha isso, a gente não podia nem levantar a mão. Eu, quando eu era criança, me tiraram da sala lá, porque eu falava muito, eu dava as respostas, a professora falava que eu dava as respostas. Me tirou da sala porque eu dava as respostas. Eu falei, ué, mas eu queria falar, né? Não deixava. Então, a professora... eu já trabalhei, né? Eu trabalhava na prefeitura, trabalhei... e eu tinha colegas que faziam assim, nossa, aquela criança está me perguntando, eu não quero entrar naquela sala hoje que ela está perguntando muito. Então, a gente não tem que ter medo. Então, se tem alguma coisa que não sabe, quantas vezes o aluno fala alguma coisa e fala, espera um minutinho, isso aí eu não estou bem certa, mas... Vamos verificar. Quando é alguma coisa assim de atualidades, né? Não da escola, do que você está ensinando, você sabe, mas alguma atualidade que queira saber. Então, eu acho que a gente vive num mundo hoje, Fernando, que a colaboração vai ser fundamental. Sem dúvida. Não é aquele professor tipo assim, nem você falar assim, nossa, aquele professor está fazendo isso. Aquele professor, quantas vezes, né, acontece, a gente vê casos, isso não acontece comigo, mas eu digo assim, a gente vê casos, a pessoa fala, aquele professor quer aparecer, porque está fazendo aquilo. Não, gente, a pessoa não quer aparecer, que a pessoa quer fazer, quer inovar. Claro, acrescentar. Eu acho que todo mundo tem direito. E quem me conhece sabe assim que se me pedir colaboração, sabe? Eu não tenho nada, Fernando, nada. Eu sempre fui assim, que eu vá fazer de diferente, que eu não divida com as minhas colegas. E a nada. gente sente isso na sua fala. Tudo que eu vou fazer, Fernando, eu falo, gente, olha, eu tive uma ideia, porque assim, eu adoro pegar ideia, adoro. Eu vou olhando, eu quero ideia nova. Por exemplo, eu já uso bastante lá, sei lá, o Quizizz. Comecei a usar, não, agora eu quero outro, vamos procurar. Aí achei o Quizlet. Nossa, mas antes tinha sido o Kahoot, que são plataformas de ensino, assim, de que você faz Quizizz, que você pode colocar vídeos e o aluno discutir, assistir aqueles vídeos, sabe? O Khan Academy, no ano passado, que é uma plataforma gratuita, eu inscrevo todo ano meus alunos, porque eu acho que ela amplia muito o conhecimento. Ela começa com um avatarzinho, que é uma folhinha. Quando você está zero, você entrou, você tem uma folhinha. De acordo com a pontuação, por exemplo, assim, eu vou dar frações, aí eu recomendo para eles vão lá e fazem. Eu vou dar multiplicação por 10 100 mil. Eu recomendo, aí eles fazem. Cada vez que eles vão fazendo aquilo, eles vão ganhando pontos. Aí eles conseguem mudar o avatar. Aí eles ficam desesperados. Conseguiu o avatar de 50 mil. Conseguiu o avatar de 100 mil pontos. E aí eles querem fazer. Eu faço na sala de aula, mas eles fazem depois em casa. E eu tenho controle, porque eu consigo ver, eu vejo quanto de criança que faz. Aí o que eu fiz no ano passado? Eu falei com a coordenação, falei, olha, será que a gente podia fazer medalha para esses alunos que chegaram lá em 200 mil pontos? Porque tem aluno que ficou no 20 mil. Mas tem aluno que foi para 300 mil pontos, 400 mil pontos. Isso significa que ele usou muito a plataforma. E não só com aula minha, não. Eu tive um aluno que ele começou a programar. Ele falou, tia, eu descobri. Tem aula de programação na Khan Academy. Posso fazer? Eu falei, pode. Aí ele começou a me mandar a programação para ver o que eu achava. Eu falei, nossa, eu não entendo nada. O que eu tive que fazer? Entrei na programação também e fui lá aprender. Aí quando eu entrei, aí eu falei, nossa, gente,
É bem legal. Aí ele colocou pratinho, pôs comidinha, aí fez a bolinha andar. Olha, fez miséria com o negócio. Fantástico, Era dentro da minha fantástico. aula? Não era da minha aula, não era assunto da escola, mas ele fazia em casa. E aí, isso que a gente fala que é o protagonismo. E o Sem dúvida. aluno, ele vai ver, ele vai aprender. Eu dou né, eu forneço o material e ele Exatamente. vai em frente. E E é o que eu estimula a falo. motivação, né? Não, e aí quando você faz, aí, por exemplo, eu jogava na sala, aí no campeonato, aí explodia lá quando a turma chegava em tal pontuação. Aí a gente ficava só esperando. Aí na hora que explodia aqueles fogos lá, eles ficavam desesperados. Passamos pro nível tal. Aí depois a Khan Academy mandou para nossa classe lá um diploma Aham, de participação, eu mandei esse diploma para eles. Então, tudo isso incentiva. Então, se você, claro, como professor, pode incentivar um aluno, por que não? com Por que não certeza. tornar as aulas mais divertidas? Quantas vezes eu pego a lousa móvel, saio, vou lá para o parque? Falei, vou dar aula no parque hoje. Tá Sério? A certo. gente pode tirar o sapato? Pode. Pode tirar o sapato, mas vai ficar um chulé danado, mas pode tirar. Então, você entendeu? Você faz coisa diferente. Porque você ficar. Nossas escolas não estão preparadas para essa educação ainda 4.0 em relação à estrutura de sala de aula. Então, a gente ainda está com as fileirinhas, mas cabe a você mudar. Claro. Você chega lá, tira do lugar. Aí vai ficar bagunçado. E se vai fazer você ter uma aula mais divertida, Fernanda, eu gosto de sair da minha sala falando assim, nossa, hoje arrasei. Então, Mas tá você certo. está entendendo? Eu acho que isso é Eu acho assim, fundamental. A Andrea está perguntando que ela chegou um pouquinho mais tarde. Qual o ano que você dá aula? 4º ano do ensino fundamental, matemática, ciências e informática. Legal, 4º legal. ano. Então, assim, eu acho que o papel do professor, nesse cenário atual, né, ele não é mais detentor do conhecimento, porque isso a criança tem na palma da mão. Sim, Mas ele é um mentor. Ele é um mentor, ele é um líder. Ele vai direcionar, ele vai fazer o aluno como você aprende. O maior papel do professor vai ser descobrir como esse aluno aprende. Esse exatamente. aluno, eu vou ver como ele aprende, vou direcioná-lo. Então, ele vai poder fazer o quê? Ele vai dar as aulas dele, claro, mas ele vai conseguir direcionar aquele aluno. Ele tem como fazer assim, ó, eu já fiz isso o ano passado, assim, aluno que, vamos pensar, tem alguma dificuldade em alguma coisa, você direcionar, não. Então, eu vou mandar atividades assim para esse aluno, atividades assim para esse, atividades assim, e o geral para todo mundo normal. Mas eu Claro, digo assim, para claro. você ir Isso é acompanhando, lindo. porque aí isso é personalizar o ensino. E quando eu falo em Exatamente. metodologia ativa, ela fala disso, de personalizar o ensino. É Lindo, ver lindo. como o aluno aprende, que caminhos ele tem que seguir. E depois que você ensina, é o que eu falei da Khan Academy. Meu aluno fala, poxa, eu gosto disso, eu vou lá. Eu gosto daquilo, eu vou aqui. Quer ver uma coisa que eu adoro? O aluno fala assim, ai, não gosto de matemática. Eu tenho dificuldade. Nossa, quando o aluno fala isso, eu fico doida. Fala dificuldade? Não existe dificuldade. A gente não tem dificuldade. A gente às vezes não Exatamente. sabe e não entende o que foi feito. Mas a partir do momento que você entendeu o que é para fazer, você vai embora. Com Você pode certeza. perceber, quem é professor sabe disso. A não ser, é claro, alunos que têm problemas diagnosticados, é diferente. Claro. Né? Aqueles alunos que têm problemas, outros tipos de problemas mesmo, é diferente, diagnosticado ali com problemas Uhum. neurológicos, aí é diferente. Mas eu digo assim, um aluno saudável, normal, chega, ai, eu odeio matemática. Normalmente eles odeiam, um ou outro. Mas depois que eles começam a ver que eles entendem o que é para fazer, eles amam. Com certeza. Perceba isso, tudo que você não gosta é porque você não domina. Exatamente. Não é isso? Se você Sabe, não sabe, domina, você com fala certeza. logo. Não gosto. Verdade. E uma Bem, coisa que mas você falou que é continuando. linda, faltam só 2 minutos, Marluz, para a gente Não pode acabar o bater ter, em mim. juro por Deus. Mas a gente faz uma outra live. Daqui a pouco ele Não, mas corta a deixa eu gente. terminar da gamificação, então. Que é o que eu Então ia vamos fazer o falar. seguinte: a gente termina e volta, o pessoal volta com a gente, e aí você Não, termina. A acho gente melhor pode não. ficar mais um tempinho. Ficamos mais uns 10 minutos só para o pessoal voltar e você conseguir terminar da Mas gamificação. aí, Pode ser? O pessoal volta, olha. É normal, a gente sai, eles, eu eles paro aqui, querem a isso? gente sai porque ele vai derrubar.
Eles querem, estão chorando aqui, ó, porque a gente falou que vai acabar. Então tá bom, então se porque querem, senão dizem ao povo do que eu o, o Instagram vai derrubar a gente, então a gente sai um pouquinho e a gente volta, porque eu também preciso falar sobre esse assunto que você falou, da inclusão, da personificação, da individualização das atividades do conteúdo, porque isso, na verdade, é inclusão, o que você faz. O que a gente precisa é incluir, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido de conseguir incluir. Então, isso que você faz é inclusão, e é muito bonito esse seu papel de incluir realmente. Então, ó, eu vou encerrar, faltam 58 segundos. Eu vou encerrar, a gente volta, mas vocês voltem com a gente, por favor, hein? Não queremos ficar sozinhos aqui. A gente já entra ao vivo de novo, tá só para terminar essa parte de metodologia. E aí eu salvo essa parte para vocês assistirem depois também de novo, tá bom? Então, em 1 minuto a gente volta. Voltem com a gente. Até já.